dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Bom dia para você que está participando deste culto conosco pela manhã. Boa tarde se você está cultuando ao Senhor na parte da tarde. Ou boa noite se agora de noitinha você está participando desse culto. Nosso irmão diácono Gilmar fará a leitura que nos convida à oração silenciosa. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2 é a leitura que será conduzida pelo nosso irmão diácono Gilmar. Leamos. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Ouçamos o nosso prelúdio. Bom dia a todos, feliz ano novo a você que está nos ouvindo. Passaremos agora ao momento da adoração, momento que estaremos aqui adorando, bendizendo, louvando ao nosso Senhor, nosso Deus e Pai. Bendito seja o nome do Senhor. O texto que nos conduz à adoração está no livro de Isaías, capítulo 60, versos de 1 a 3. Quem está com a Bíblia em papel, ou em aplicativo, ou em algum tipo de site, enfim, onde você pega a fonte da palavra de Deus. Procura agora o livro de Isaías, profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 60, versículos de 1 a 3. Dá um tempinho para todo mundo encontrar o texto aqui, para nós lermos de forma alternada. Isaías 60, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Louvado seja Deus, louvemos ao Senhor com alegria. Chuva dos
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, estamos aqui, Senhor, no primeiro domingo deste ano de 2022, que se inicia um novo ano, no dia que estamos aqui celebrando a Epifania do Senhor, no dia que estamos aqui com a igreja, aqui toda com os vestuário aqui de branco da igreja, a igreja pronta, que o Senhor já veio entre nós, Senhor. Felizes estamos aqui, Senhor, orando que receba este culto, que é feito para a tua honra e glória, não é para nós, para seres humanos, é para a tua honra e glória. Estamos aqui para te louvar, te coroar e te dar a glória devida, Senhor. Te pedimos que aceite este culto, que mesmo imperfeitos que somos, tentamos fazer o nosso melhor, e com a tua bênção, Senhor, nós temos certeza que o Senhor nos conduz a cada passo de nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Passaremos, irmãos, agora ao momento da confissão, momento que nós temos no culto, né? Seja no culto presencial, no culto aqui online, onde podemos falar com Deus de uma forma especial. É uma oração, um momento de contrição, mas é especial por quê? Porque nós temos um momento, como estamos aqui na igreja, nós temos todo o ambiente preparado para este momento. As portas ficam fechadas, as pessoas ficam em silêncio, todo tipo de distração é retirada, porque todos estamos aqui em confissão a Ti, Senhor, confessando nossos pecados, nossos erros, suplicando pelos nossos irmãos ou por nós mesmos que estamos com alguma dificuldade. É um momento especial do culto para mim, porque é um momento que a gente fala com Deus de uma forma muito mais íntima e pessoal. E o texto que nós nos conduzir a esse momento está no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, capítulo 8, versículos de 26 a 28. Enquanto você procura aí o livro de Romanos na sua Bíblia, no seu aplicativo, no seu site, Romanos 8, de 26 a 28, faz aquela questão que a gente sempre faz, né? Você pode estar no celular, pode estar no computador, mas desliga a notificação, desliga o som, esquece um pouquinho que você está numa tela, que é difícil, hoje em dia a gente está sempre em tela, né, Gilmar? Sempre vendo uma tela no celular, a gente fica às vezes viciado nisso, né? E não tem outro jeito, a gente ficou acostumado aí 1 ano e meio com isso. Enquanto nós estamos nesse momento de culto online, que também é uma forma de louvar a Deus, não nos esqueçamos de dar a devida atenção a Deus, a atenção que deve-se ao seu nome, a esse momento de confissão que é só nós com Deus, no nosso quarto, na nossa sala, no nosso trabalho, na rua, enfim, onde você esteja agora, mas desliga o resto do mundo e foca em falar com o Senhor. Vamos lá, Romanos 8, de 26 a 28. Vou pedir para o nosso diácono Gilmar fazer a condução aqui como oficiante desse texto aqui. Pode falar, Gilmar. Meus irmãos, é um momento também importante de lembrar, né? Fechou um ano, 2021 já se foi, Deus esteve conosco, nos abençoando, nos guardando. É tempo de orarmos também, agradecendo pelo ano que passou e já entregar, né, no dia de hoje, todo esse ano, 2022, para que o Senhor também possa cuidar de nós, nos abençoar, esteja com nossos familiares, né, nos guardando. Esteja também com os enfermos, momento de nós orarmos pelos que estão enfermos. Então, na sua oração, lembre disso, de agradecer pelo ano que passou, mas já pedir a Deus que esteja à frente desse novo ano. Então, leiamos a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Todos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos cantar com bastante alegria esse cântico do Inário Novo Cântico, de número 159, Bondoso Amigo. Cantemos.
nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos aqui, Senhor, mesmo que não estejamos em Tua casa fisicamente, Senhor, mas estamos aqui em espírito e em verdade diante de Ti, Senhor. Cada um no seu local de trabalho, na sua casa, enfim, na casa de onde você, alguém que você quer visitar e deixar esse momento de culto para esse local, Senhor. Estejamos sim agora contritos, Senhor, confessando nossos pecados, Senhor, um a um, tudo que nós fizemos de errado em 2021, que não queremos repetir em 2022, tudo que estamos arrependidos em nosso coração, que possamos melhorar, Senhor, com a Tua mão nos guiando, Senhor. E aqueles que estão com alguma dificuldade de saúde, os que estão enfermos, os que estão com dificuldades financeiras, de relacionamento, Senhor, que o Senhor dê, conforme a Tua vontade, Senhor, a cura, a restauração, a resolução de problemas, Senhor. E nós sabemos que só com a Tua mão nos guiando é que nós podemos resolver. Não podemos ficar parados, Senhor, mas também sabemos que nem tudo depende de nós. Tudo sim depende de Ti, da Tua mão nos guiando. E nós fazemos a nossa parte para que o Senhor dê a bênção em nossa vida conforme a Tua medida, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler agora essa porção do texto de Romanos, né? Romanos 8:30, né? Continuando aqui o texto que estava lendo antes. Romanos capítulo 8, versículo 30. Leamos a uma só voz a declaração de perdão que a Bíblia nos dá. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja Deus. Você que está nos assistindo agora pela internet, os que estão também aqui agora fisicamente na nossa igreja, a paz do Senhor esteja convosco. A paz de Cristo, Gilmar. Paz, Tiago, Deus abençoe. Mas você também. A paz a todos que estão nos assistindo. Agora é o momento que a gente vai receber a mensagem. E antes de receber a mensagem, vamos fazer aquela oração por iluminação. Não apenas do pregador, que já teve a iluminação antes de fazer a mensagem, que ele colocará aqui no nosso vídeo aqui, né, no nosso culto online, né? Mas também por nós que estamos assistindo esse culto, onde quer que nós estejamos, né? Já adoramos a Deus, confessamos os pecados, estamos perdoados dos nossos pecados, né? Desejamos a paz uns aos outros e agora vamos receber o alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Que essa palavra encontre solo fértil em nossas mentes, nossos corações, para todos os dias de nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por este dia que estamos aqui, Senhor, onde estivermos, Senhor, nesse começo de ano 2022, recebendo a Tua palavra, Senhor. Como é bom estar na Tua casa, seja fisicamente, seja virtualmente, Senhor, estar na Tua companhia, ler a Tua palavra, meditar em Ti, Senhor, desde o início do ano, para que todo o ano transcorra bem, Senhor, todo o ano, todos os anos, toda a nossa vida, Senhor, porque quando estamos no Teu caminho, quando estamos contigo, aí sim estamos bem. Se nós desviarmos de Tua palavra, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas Te pedimos que coloque esta palavra que vai ser aqui pregada, Senhor, em nossas mentes, e que ela não saia mais, que ela fique firme, encontre o solo fértil e firme, e dê fruto, Senhor, que possamos pregar e compartilhar essa palavra aqui, seja pelo vídeo, seja pelas nossas atitudes, pelo nosso ensinamento, Senhor, que possamos ser instrumentos na Tua mão, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Gênesis 12, de 1 a 9. Coloquemo-nos de pé, leiamos todos a uma só voz. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã.
levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Louvado seja Deus, irmãos podem assentar-se. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9. E eu gostaria que você nessa manhã prestasse bastante atenção nesta mensagem. Ela será, espero que ela seja breve, mas esta mensagem, em termos daquilo que eu como ser humano entendo de importante, de relevante para a nossa vida, talvez seja uma das mensagens mais difíceis que o Senhor já me permitiu preparar. Também pudera, não estamos vivendo tempos fáceis. Essa mensagem está sendo pregada hoje, estará vinculada na internet, acredito que na semana que vem. Se você veio hoje, eu gostaria que na semana que vem você, quando ela estivesse disponível, você a escutasse novamente, para que você pudesse aos poucos destrinchar diversas camadas que agora talvez não lhe vão aparecer, porque é de uma vez só por até 30 minutos. Mas eu gostaria que você depois revisitasse essa mensagem e ouvisse ponto por ponto e principalmente refletisse à luz da sua vida cada ponto que aqui foi colocado. Isto posto, nós lemos Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9, que fala sobre o chamado de Abrão. Todos nós conhecemos esse texto, não é isso? É um texto muito simples. Você tem um senhor de 75 anos, podre de rico, chamado Abrão, casado com Sarai. E de repente o Senhor aparece a esse idoso, na época nem tanto, mas para nós hoje seria idoso, 75 anos, e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e você vai para um lugar que eu lhe vou guiar, que eu lhe vou mostrar. E aí é curioso, porque Abrão, ele já não obedece, porque ele chama Ló, que é sobrinho. Era para sair da parentela. Ele chama o sobrinho. E ao longo da vida de Abrão, você vê várias coisas que ele desobedece assim de uma forma, como eu posso dizer, completamente assim descarada. Se você observar, por exemplo, o que Abrão faz com Sarai, sua mulher no Egito, é melhor nem entrarmos nesse ponto, porque a tendência do sermão vai ser outra e não é essa a proposta. Mas quero que você grave o seguinte: você decorou esse texto, chamado de Abrão? Agora eu preciso que você coloque a sua mente fotográfica, a sua memória, para memorizar o seguinte: todas aquelas pessoas, principalmente após o dilúvio, que se discute se foi um evento mundial ou se houve vários dilúvios em vários locais da humanidade, e no caso, na região onde morava Noé, houve o dilúvio de Noé na região dele. Essa é a discussão, mas também não é o nosso tema hoje. O importante é de que, à luz das Escrituras, logo após o dilúvio, você tem um grupo, uma humanidade, que eles são basicamente chamados de semitas. Por quê? Não existiam ainda os judeus. Deus ainda não tinha nome, não era chamado de Yahvé ou Yahweh. Só existia o Elohim, Criador.
Aí de repente aparece Abrão. Quem? El Shaddai. E faz um pacto com Abrão. É o texto que nós acabamos de ler. Então Abrão, ele na verdade é descendente de um grupo, de uma humanidade que eram chamados de semitas. Por que semitas? Porque são descendentes de Sem, filho de Noé. Acompanhe a ordem cronológica. Temos os semitas. Os semitas deram origem a Ever ou Ivrim. Ivrim é o nome que se dá aos hebreus. Os semitas, os filhos de Sem, que era filho de Noé, deram origem a Ivrim, os hebreus. Esses hebreus, existiu um chamado Terac ou Terá. Terac ou Terá teve 3 filhos. Você está acompanhando? Terac teve 3 filhos. O primeiro, Abraão. Depois, Naor. Depois, Arã. Não confundir com Arão de Moisés. É Arã. Semitas, Ivrim, Terac ou Terá. E esse Terá ou Terac foi pai de Abraão, de Naor e Arã. Abraão teve um filho. Qual o nome do filho? Isaac. Isaac teve 2 filhos. Qual o nome dos filhos? Jacó e Esaú. Família de Naor, não há registro. Família de Arã, irmão de Abraão, ambos filhos de Terac ou Terá. Família de Arã. Arã teve um filho, que nós conhecemos. Qual o nome dele? Ló. Por isso que Ló é sobrinho de Abrão, porque Abrão é irmão de Naor, é irmão de Arã. Os 3 são filhos de Terac. Terac descende dos Ever, dos Ivrim, que são todos descendentes dos semitas. Tá claro aí? Semitas, Ivrim, hebreus, Terac, Terá, Abrão, Naor, Arã. Abrão, Isaac, Jacó e Esaú. Naor, não se encontra registro. Arã, Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Perfeito. A partir daí nós temos toda a saga que envolve Isaac, que envolve Jacó e Esaú. Você se lembra bem disso. Não é necessário falarmos tanto sobre ela. E aí chega um determinado momento onde os israelitas, ou seja, os descendentes de Jacó, que é mudado o seu nome para Israel, em uma época onde era comum Deus se materializar. A última vez que Deus se materializa, ou que Deus aparece em figura perfeitamente compreensível, foi a Abraão, em Gênesis capítulo 18, onde Abraão olha e acha que vem 2 malaquins, vem 3 malaquins, 3 anjos, mas quando chega próximo ele discerne, não, um é o Elohim e Yavé, os outros 2 são malaquins, são anjos. E aí Elohim e Yavé chega cansado, suado. Abraão oferece água, oferece limpar os pés, oferece comida. Depois dessa materialização de Elohim e Yavé, você só terá alguma outra anos depois, centenas de anos depois, séculos depois, quando Moisés diz: eu quero lhe ver face a face. Aí Elohim e Yavé diz o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o máximo que você vai ver as minhas costas. Gente, isso tudo é Bíblia, confere? Todo mundo acompanhando? Beleza. Jacó, em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 28 ou 32, Deuteronômio diz que coube a Yavé a casa de Jacó. Então Yavé é aquele que toma conta da casa de Jacó. Daí a mudança de Jacó para Israel, para que exista o povo de Israel, e todos os que nascem em Israel ou descendem de Jacó são israelitas. Posteriormente são chamados de judeus. E aí os israelitas, eles têm vários inimigos. E ao longo do Antigo Testamento nós vamos acompanhando essa saga. Você tem os israelitas lutando com os moabitas, lembra deles? Lembram deles? Eles ganham. Você tem os israelitas lutando ferozmente com os amonitas, lembra deles? Eles ganham.
você tem os israelitas lutando contra os amalequitas. Se lembra dos amalequitas? Eles ganham. Você tem eles também lutando contra os edonitas. O que acontece? Israel ganha. Depois você tem eles lutando também com os madianitas. O que acontece? Eles ganham. O povo de Israel, quanto mais ele cresce e mais recebe instruções de Elohim e Yahvé, mais ele começa a ganhar espaço e território, cumprindo o que foi dito por El Shaddai a Abrão: eu vou te dar uma terra, você será uma grande descendência. Tudo bem até aí? Agora, você se lembra quem foram os moabitas? O povo que Israel ganhou e massacrou? Os moabitas são descendentes diretos de quem? De Ló. Lembra da história? É pesada, tem criança aqui, mas você está lembrado, né? Então. Os moabitas são descendentes diretos de Ló. Ló é sobrinho de Abraão. Os amonitas são descendentes diretos também de quem? Ló. Lembra da história? Foi a mesma história, só que 2 dias consecutivos, ok? Depois, pastor, eu não sei que história é essa, me pergunta que eu te conto ou te dou o texto, mas ela é pesada. Moabitas são descendentes diretos de Ló. Amonitas são descendentes diretos de Ló. Os amalequitas, se lembra deles? São descendentes diretos de quem? Esaú. Os edonitas são descendentes diretos de quem? Esaú. Os madianitas são descendentes diretos, sabe de quem? De Abraão. Depois que Sara morre, ele vai se casar com Quetura, e Quetura lhe dá 6 filhos. Um desses filhos é o responsável, o criador dos madianitas. Então os inimigos de Israel, moabitas, amonitas, amalequitas, edonitas, madianitas, todos eles, sabe o que eles são? Primos e tios. Até um determinado momento do Antigo Testamento, Israel não briga com povos superiores. E todas as vezes que alguns desses povos superiores, eles não toleram mais Israel, o que acontece? Eles entram, devastam tudo, levam os israelitas como escravos. Fim. Por que Israel não briga logo no começo com o Egito? Por que quando conquistam Jericó, aí sim, talvez tivessem mais estrutura, é uma terra que emana leite e mel, por que eles não brigam imediatamente com a Babilônia? Por que em um determinado momento Israel não briga e não domina a Síria? Você quer saber o porquê? Eu te digo o porquê. Porque Egito, Assíria, Babilônia e Etite, que é uma outra nação, são nações ultra evoluídas. Enquanto os israelitas estão brigando entre primos e sobrinhos, entre descendência em comum, até hoje não se explica a construção das pirâmides de Gizé, que já há resposta, ou teorias cada vez mais prováveis. Enquanto Israel está meditando sobre como seria o tabernáculo, as pirâmides já são coisa do passado no Egito. No Egito já havia conhecimento de veias, circulação sanguínea. Há até marcações em parede que dá a entender que eles queriam realizar até pequenas cirurgias. Há explicação para essa evolução? Há. É possível provar? Não. Por quê?
Porque não tem ninguém com uma câmera lá na época e filmou. E todo mundo que morre não volta para dizer: fui no passado, é assim, fui no futuro, é assim, morri, vou contar como é que foi. Não. O que nós temos são teorias verificáveis no presente com o que dizem algumas lendas. Estão na Bíblia? Algumas sim. Mas esse não é o objetivo da nossa mensagem de hoje. O objetivo da nossa mensagem de hoje é dizer o seguinte: os inimigos dos israelitas durante um longo tempo foram moabitas, amonitas, amalequitas, edonitas, midianitas, todos descendentes de Ló, Esaú e Abraão. Mas as nações com costumes completamente diferentes e ultra evoluídas nunca sentiram o peso, a pressão, o poder de Israel. Por quê? Porque Israel passa centenas de anos de sua existência brigando entre si. É tio contra sobrinho, é primo contra primo, é primo contra outro tio. Eles brigam o tempo todo entre si. E as outras nações alcançam espaço, evoluem belicamente, evoluem cientificamente, evoluem na sua ordem de saúde, evoluem na sua educação, nos seus registros, enquanto os outros países, as outras nações evoluem. Como é que Israel está? Brigando por montanha, por planície, por terra. Tio matando sobrinho, primo matando primo. Pastor, o que isso significa para nós hoje? É simples. Significa que 95% da sua energia, da nossa energia, 95% da nossa força, 95% do nosso pensamento e 95% das nossas decisões são baseadas e são usadas, sabe aonde? Em conflitos familiares. Igual Israel. Em conflitos familiares. Na infância, crianças desenvolvem transtornos de personalidade devido à convivência com pais que nunca foram o quê? Tratados. Na adolescência, rebelam-se contra o quê? A hipocrisia de seus pais. Senta direito, mas o pai senta todo torto. Senta direito, mas a mãe senta toda torta. Não pode mentir, mas o pai mente para a mãe. Não pode mentir, mas a mãe mente para o pai. Quando chega a adolescência, o que acontece? São todos os hipócritas. Quando chegam na juventude, quando chegamos na juventude, exercemos a nossa liberdade. E qual é essa liberdade? Ufa, fiz 18, vou pegar uma carona, vou para Houston, começar uma nova vida. É essa a liberdade? Não. Exercemos a liberdade de poder, uma vez que agora a gente tem carcaça, exercemos a liberdade de contrariar nossos pais. Ah, você não quer que eu estude fora? É para lá que eu vou. Não posso chegar tarde? Então chego amanhã. Não vai dar nada. Bater não machuca. E dependendo da ardilosidade, pode até incriminar pai e mãe, graças às leis que se tem hoje. Na vida adulta, nos dividimos entre empregos, recursos e projetos. O filho parece não ter liberdade de apresentar algo para o seu pai. Por quê? Porque há uma competição natural. Família dividida. O filho quer ter um emprego que o pai se sinta orgulhoso. Por quê? Porque a família é dividida. Eu quero provar para ele que eu posso. Ou quero provar para minha mãe que eu posso. 95% das nossas energias, forças, pensamentos e decisões são baseadas em lutas internas familiares. Israel passou centenas de anos, tios brigando com sobrinhos e primos,
Talvez você nessa manhã, sua vida está como está, porque até hoje você tenta provar algo para um pai ou para uma mãe que já até morreram. Até hoje você tenta de forma inconsciente mostrar para a cara, esfregar na cara do seu irmão de sangue, da sua irmã, ou da sua esposa, ou da ex-esposa, ou do ex-marido, que você conseguiu alguma coisa que para você em si nem é importante. Mas como você sabe que vai machucar o outro, aí você quer. Na vida adulta, conseguimos empregos. Qual o critério desses empregos? Na vida adulta, nossos recursos e projetos não são partilhados. Na vida adulta, nós participamos financeiramente em comum. Pai se junta com filho, mãe se junta com filha, irmãos se juntam com suas famílias em termos de casar um dinheiro. Apenas o quê? Para saldar dívidas, pagar, rachar cuidadores ou então dividir os bens em inventário. Israel aprendeu. De tanto que eles apanharam das grandes nações, e aí desculpe, amigo, se você conhece Bíblia, tu nunca vai ver um texto onde a Babilônia se rende a Israel. Nunca vai ver um texto onde a Síria se rende a Israel. Não existe. Nunca vai ver um texto onde gregos se rendem a Israel. Existe? Onde romanos se rendem a Israel? Existe? Não. Por quê? Porque são nações mega, evoluídas culturalmente, evoluídas territorialmente, evoluídas na ciência. E Israel passou séculos fazendo o quê? Primo brigando contra primo, tio brigando contra sobrinho, matando e sendo mortos para ganhar o quê? 5 hectares de terra, o qual eles não tinham tempo para plantar, porque tinham que se preparar para poder guerrear contra outro grupo e ganhar de outro grupo. Mas eles aprenderam. E aí nós temos, por exemplo, o testemunho da Angélica. Angélica, outrora que dizia que voa de táxi, mas agora só anda de lancha e tem ilha particular. Angélica, casada com Luciano Huck. Angélica, que quando os que eram criancinhas conheceram a Angélica na humildade, etc e tal. Hoje a Angélica é quase primeira dama. Angélica conta que quando a família chegou, foram recebidos imediatamente pelo vovô Adolfo. E vovô Adolfo era o patrão do pai e da mãe dela. Mas ele tinha tanta liberdade, era como se fosse uma família, que a Angélica achava que Adolfo era o avô dela de verdade. Depois que ela começou a trabalhar na Rede Manchete, é que ela percebeu que vovô era dono da emissora e era patrão dela. Mas não chamava de Adolfo Bloch, chamava de vovô. Porque eram poloneses, judeus, chegando no Brasil e que foram recebidos por judeus que já residiam no Brasil. Os judeus aprenderam que a única forma de crescer financeiramente, que a única forma de crescer patrimonialmente, que a única forma de crescer culturalmente é fazer o quê? É a família unir-se. Mas nós brasileiros, não. Quanto pior meu irmão tiver, mais ele vai me pedir dinheiro. Eu vou poder esfregar na cara dele que ele não ouviu papai ou mamãe. Eu segui o conselho, ele não. Agora ele está no prejuízo financeiro. Então eu vou ajudar. Os judeus aprenderam a lição. Começaram a partilhar seus bens. Começaram a colocar os filhos para aprender os seus ofícios. E esse costume oriental, hoje no Brasil, nós vemos, por exemplo, em qualquer estabelecimento que seja dominado por orientais.
E a maioria hoje chineses. Você vê a esposa chinesa, magrinha, pequenininha, está lá servindo pastel. Depois está no caixa. Aí você vê, aquele caixa ela já não cabe porque engravidou, a barriga está crescendo. Daqui a pouco aquele neném já está do lado de fora. Aonde? No colo dela. No quê? No caixa. E fica aquele comércio familiar, onde o filho tem a liberdade até de fazer o que quiser. Mas primeiro, ele vai abrir o estabelecimento dele. Porque isso fortalece o patrimônio e as finanças de quem? Nós hoje, que nós somos? Com essa falsa liberdade que nós damos aos nossos filhos de escolher o que eles quiserem, como se eles não tivessem que comer todo dia. Imagine se sua família, não é ter caixa em comum, não é isso não, mas imagine se sonhos e projetos fossem partilhados por todos, e todos resolvessem acreditar, e fizessem um pacto, independente de nora ou de genro. Porque quando chega uma outra pessoa na família, literalmente a química familiar, ela se altera. Independente de nora ou de genro, o pacto, o projeto, o plano diretor é este. Todos concordam? Sim. Até nossos filhos escolheriam escolheriam maridos ou esposas que estivessem embutidos dentro do quê? Do projeto. Mas isso não é só entre os judeus. Você vê os donos da mídia que propalam tanto que todos nós temos que ser diferentes. Aliás, nem sei mais como é que se diz hoje, é diferentes ou diferente, ainda é diferentes, né? Todos nós temos que ser diferentes, mas eles permanecem iguais, seus antepassados. Casamento homem e mulher, véu e grinalda, ambos ricos, para somar seus recursos e continuar dominando o mundo. E nós pobres? Vivemos igual Israel na época do chamado de Abraão. É para sair da minha parentela, né? Sim, senhor. Vem, meu sobrinho. Você vê que a nossa falta de liberdade é tão grande que, na verdade, nós utilizamos nosso tempo e recursos para basicamente lutar e guerrear entre nós, entre família. E eu provo para você isso. Um exemplo muito simples. Quais são os cursos, quais são as profissões mais bem pagas hoje? São 5. Se você pegar essas 5 profissões, as que mais dão dinheiro hoje, e você for perguntar aos vestibulandos, aqueles que farão vestibular, quais são os cursos que eles pretendem fazer, você verá que nenhuma das 5 profissões mais bem pagas são os cursos mais concorridos. Por quê? 2 explicações. A primeira, o indivíduo quer prestar vestibular para algo que ele vai passar. Então ele passa na prova, só não arruma emprego. E se arrumar emprego, vai ganhar pouquinho. Mas ele quer fazer um vestibular que ele possa passar. Segunda explicação: se é o pai, se é a mãe, se é o avô, se é o tio chato do Natal, se é o tiozão de churrasco, que diz, as profissões mais bem pagas são essa, 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 essa e essa. O que o indivíduo faz? Ah, foi meu tio que falou, então não vou. Eu vou provar para ele que eu posso escolher e posso me dar bem. Amalequitas, Edamitas, Etites, Moabitas, Amonitas. Tio brigando contra sobrinho, sobrinho querendo matar tios. Vocês estão conseguindo entender?
que nossas decisões, 95% delas, não são baseadas em progresso, em evolução, em razão, mas são baseadas em brigas familiares e a necessidade de provar que se está certo em relação ao outro familiar? Que os nossos recursos não são recursos da família, mas são recursos individuais? Que nós só ajudamos o outro e só o ajudamos porque ele precisa de ajuda, não precisa de investimento? Que o nosso dinheiro só é casado entre irmãos quando o pai ou a mãe necessitam de cuidador? Ou quando tem que fazer um inventário? Aí nós temos nossos filhos, Guilherme 16, não é isso, Guilherme? Guilherme 16, Paulinha 10, não é isso, meu amor? Paulinha 10, Estefania 8, Levi está quantos anos? 1 aninho. Com 1 aninho. 1, 8, 10, 16. E nós temos um ranking de profissões que daqui a 30 anos deixarão de existir. O que nós fazemos? Nada. Nada. Pode acontecer, mas não pode acontecer. A família não se reúne. A família não elabora um projeto. A família não reflete sobre isso. Simples assim. Há um ranking de, no mínimo, 30 profissões que deixarão de existir daqui a 30 anos. E o que nós fazemos? Ah, mas eu já tenho uma casa, então minha filha não vai passar necessidade, que ela já vai ter um teto. Você não percebeu que você está implodindo o seu patrimônio, ao invés de garantir que ela adquira um outro, para que ela tenha 2, e o seu neto vai conseguir mais 1, sua família terá 3. Mas não. É isso que nós somos. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo de número 15, verso de número 22. Provérbios capítulo 15, verso de número 22. 3 versículos para nos abençoar nesse final de 2021, início de 2022. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há o quê? Paula, Guilherme, Estefani, Levi, ouçam múltiplas fontes para que a razoabilidade faça com que vocês tomem decisões. Ouçam, porque é a Bíblia que diz, é a palavra de Elohim Yahvé que diz, onde não há conselho, fracassam o quê? Nem se realiza, projeto naufraga. São 20 tentativas de vestibular, são 40 tentativas de abrir um negócio, são 50 possibilidades de casamento, mas é projeto que não vai além. Mas com muitos conselheiros há o quê? Bom êxito. Se você tem planos e projetos, leve uma palavra à sua família básica e diga o seguinte: devemos aprender com a Bíblia, nós devemos unificar nossas forças, porque se nós não nos unirmos, nossa família não subsistirá. Fim. Fim. A não ser que você ganhe na Mega Sena. Mas também acontece de perder o que se ganha na Mega Sena. Lucas capítulo 14, verso de número 28.
Pastor, estou sentindo falta de Jesus. Não sei por quê. Ele está sempre contigo quando ele vai adiante de vós. Não, no texto. Não tem problema nenhum. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Pergunto para você nessa manhã, o que você quer? Quais são os projetos, quais são os planos para a sua família? O que você quer? E você já sentou para calcular tudo isso? Você já percebeu as implicações desse projeto? Esse projeto é um projeto de toda a família, ou é o teu sonho particular secreto que você vai soltando aos poucos, como migalhas para a pessoa encontrar? Por isso que não dá certo. Deus não abençoa, porque é contrário ao que diz a sua palavra. Provérbios capítulo 16, verso de número 3. Provérbios capítulo 16, verso de número 3. Você já ouviu vários conselheiros, elaborou seu projeto, apresentou para esses vários conselheiros, e de preferência, Guilherme, Stefani, Paulinha, Levi e todos os demais, tenha conselheiros que não se conheçam. E de preferência até que, se eles se conhecerem, que eles não gostem um do outro. Porque se eles são antagônicos, mas sem saber em relação ao outro, eles concordam em um ponto, é porque é isso mesmo, amigo. Simples assim. Vocês fizeram os projetos, apresentaram a todos. Eu quero ser astronauta. Eu quero. Louvado seja Deus, parabéns. Por que não? Foi Deus que disse que não? Foi o diabo que falou que não? Por que não? O que te impede? Você já calculou o que é necessário? Quantos anos tem que sair do Brasil? Ou se no Brasil tem condições? Se haverá parceria com outras estações de envio de naves para outros planetas? Enfim, fez o seu projeto, apresentou. Cada um deu seu parecer. Você refez o projeto à luz dos pareceres, apresentou de novo. Cada um deu seu parecer, você refez o projeto. Em cima do projeto elaborado, submetido a toda a família, quando a família entende que não vale a pena brigar uns com os outros, que é necessário juntar fontes para que a família se estabeleça, aí começa o cálculo. Quanto custa? Quem vai dar quanto? E de que forma? Fez-se isso. Aí agora, meus amores, Provérbios 16, verso de número 3. Confia a Elohim, confia a Yahvé as tuas obras, as tuas forças, a tua luta, o teu suor, o teu sangue, a tua gana, a tua vontade, teu desejo, seus estudos, suas horas da noite acordado, meditando. Entrega, confia, passa para Ele. Assim, aquilo que você intenta começará a se tornar realidade. Mas nós somos um povo com tão pouco brio ou gratidão, que as igrejas ao longo dos séculos têm zilhares de formados, e esses formados não apresentam sequer uma monografia para registro da história. Tem um sonho. Deus nunca me falou que não, e o diabo não é doido de aparecer para dizer quem sabe. Mas como seria bom, imagina, como é que é o seu nome, pai do Levi? Marcos. Qual que é o nome? Levi.
Imagina, Marcos, Levi com 1 ano. Imagina que ele vai fazer, daqui a 17 anos, ele vai fazer vestibular. Imagina se ao longo de toda a vida dele acadêmica, qualquer dúvida que ele tivesse, bastava ele vir na igreja domingo e perguntar para qualquer pastor que aqui tivesse, qualquer presbítero que aqui estivesse: eu queria acesso à biblioteca de trabalhos acadêmicos. Aí lá ele ia encontrar monografia tal feita por fulano, monografia tal feita por Beltrano, monografia... Isso aqui tem o que eu preciso. Mas nós não fazemos isso. Nós oramos pelos cursos, mas sequer recebemos convite. Oramos pelos cursos, mas sequer uma nota de gratidão no boletim pela formatura. Oramos pelos cursos, mas a igreja não sorve o resultado de quase nenhum deles. O que a igreja faz é igual a Israel: tio brigando contra sobrinho, primo brigando contra primo. E nossas brigas é para quem pega o microfone, é para quem fica aqui na frente, para quem senta na mesa, para quem ora, para quem parte o pão, para quem tem uma vaga de carro, para quem ganha um café. Essas são as brigas da igreja. Ninguém briga para dar banho no mendigo. Ninguém briga para passar a tarde em um abrigo. Ninguém briga para ir num sepultamento. As demais coisas, nós brigamos. É primo contra primo, sobrinho contra sobrinho, tio contra sobrinho. Semitas, hebreus, Terá, Abraão, Naor, Arã, Isaac, Jacó, Ló, Moabitas, Amonitas, Amalequitas, Edonitas, Midianitas. Eles só aprenderam, depois do último exílio, que deveriam unir suas forças. Nessa manhã, quer você aqui no culto presencial, quer em casa, chame a sua família e una forças com os seus familiares. Pastor, desculpa, pastor, vai me perdoar, mas isso é bobo, isso é besta, pastor. Porque minha família é uma desgraça, é uma sanha por dinheiro que não é mole não. Se eu falar que temos que ter um projeto em comum, eles vão achar que eu quero roubar eles, pastor. E aí o que eu faço com o sermão do senhor? Para mim não me adianta, pastor. Adianta, filho. Porque aí você vai ter que ser igual Jesus. Minha família entende isto, eu vou seguir o meu caminho. O que é isso? Não tomarei decisões na minha vida que sejam uma forma de atingir emocionalmente ou financeiramente meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo que é mais esperto, minha prima que é mais bonita. Não, eu esqueço eles. Eu vou fazer a minha vida. E que Deus me abençoe. Simples. Você vai escolher cursos com a liberdade de quem quer trabalhar, enriquecer financeiramente e dar condições às pessoas e ajudar ao próximo. É isto. Não é médico porque papai quer, não é enfermeiro porque mamãe... Não. É racional. Se a família quer te ajudar, louvado seja Deus. Se a família não quiser te ajudar, lembre-se de Jesus, que não contou com o apoio de ninguém da família. Quando estava pregando, apareceram para ele e disseram o quê? Tua mãe e teus irmãos estão aqui fora, querem falar contigo, porque achavam que ele era o quê? Era o quê? Louco. O que ele disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqui eu já me sinto em casa. Se você tem necessidade, tem uma carência afetiva de um pai e de uma mãe, e teu pai e tua mãe não suprem, meu querido, você não está percebendo, mas daqui de onde eu estou, tem um monte de homem careca, um monte de homem de cabelo branco, tem um monte de mulher linda, maravilhosa, que podem ser tua mãe, podem ser tuas tias, podem ser tuas irmãs, podem, mas se você não quiser, serão estranhos. E dependendo do interesse na igreja, vai ser tio matando sobrinho, igual era Israel.
liberte-se dessa maldição familiar que faz com que você não tome decisões, você apenas reaja a mágoas e desejos que nunca foram os seus. Evolua, progrida, alcance, se estabeleça e com aquilo que Deus te abençoar, seja caridoso para com todos aqueles que precisam da sua ajuda. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja Deus pela palavra que aqui foi pregada. Como eu falei antes, que ela encontre solo fértil. E que nós tenhamos a gratidão de que, já que recebemos a palavra de Deus, que possamos ofertar um pouco das bênçãos, das muitas bênçãos que Ele nos dá, para a obra de Cristo, para essa obra que é a Igreja da Tijuca, que são as instituições que nós auxiliamos, né? Vamos voltar agora a retomar o calendário de auxílios, né? Tivemos o auxílio grande que tivemos agora no final do ano, foi para a ação missionária, para os campos missionários que levam a palavra de Deus em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo até. Então, que esse recurso não se acabe, que essa oferta sempre seja mais, porque não é para nós, não é para pessoas, é para a obra de Deus, é para a tua palavra ser pregada. O texto que nos conduz a esse ofertório está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 10. Quem tiver com um boletim virtual ou físico, enfim, quem tiver com a sua Bíblia procurando o texto aí, 2 Coríntios 9, 6, 7 e 10. Vamos ler daqui a pouco de forma alternada, né? Enquanto isso, nós vamos, quem tiver preparando o seu dízimo, sua oferta, quiser depositar o dinheiro, quiser vir aqui na igreja trazer fisicamente aqui no seu envelope, fique à vontade. Nós temos todos os meios de contribuir com a obra de Deus. E também estaremos aqui também consagrando vidas das pessoas que fazem parte da sua obra e que querem participar cada vez mais de sua obra. 2 Coríntios 9, 6, 7 e 10. Vamos ler de forma alternada. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Louvado seja Deus. Louvemos a Cristo.
Louvado seja Deus pelo louvor que ouvimos agora. E agora um momento de oração pelas ofertas, pelos dízimos, pelo todo o apoio que foi aqui colocado. E além da oração por esses recursos que foram aqui colocados, também oramos nessa semana que se inicia 2022, especialmente pelo reverendo Márcio e Caterine, que estão no Rio Grande, na cidade de Rio, no estado do Rio Grande do Sul. A cidade de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, eles estão fazendo a obra, levando a palavra de Deus em terras que às vezes nós não imaginamos, né? Tive já até familiares que foram para lá, mas não imagino o quanto é difícil de pregar a palavra de Deus em um lugar desses. Então, louvemos a Deus, oremos agora, né? Louvamos a Deus, oremos agora com o diácono Gilmar. Bondoso Deus, Pai amado, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos pelos dízimos e oferta que o seu povo traz à sua casa. Foi um ano que passou inteiro e as portas da igreja estiveram abertas, graças aos recursos que os membros e amigos, agora que também nos assistem pela internet, têm depositado no seu gasofilaço, aqui nesse lugar. Continue, ó Pai, abençoando a cada um de nós, dando força e saúde para que possamos trabalhar. Ajude, ó Deus, porventura se tiver alguém desempregado no nosso meio, que possa abrir novas portas de emprego nesse ano que inicia, para que a pessoa também possa ter o seu sustento, para que ninguém tenha necessidade. Ajude para que esses recursos possam chegar, Senhor, a todos aqueles que necessitam, nossos missionários, a nossas instituições. Muito obrigado pelos nossos membros que continuaram ajudando as nossas instituições e não tiveram prejuízo no seu saldo, no seu salário, no seu dia a dia, na sua casa. Continue multiplicando, Senhor, para que possamos ainda ajudar cada vez mais e mais. Fica, ó Pai, com a sua igreja presbiteriana da Tijuca. Fica com os membros daqui nesse lugar, Senhor. Fica com nossos amigos que assistem agora pela internet, o culto também. Fica também com o reverendo Márcio e toda a sua família. Ajuda, Deus, esse homem, onde quer que ele esteja nesse momento, a ter força, saúde, para poder falar do seu maravilhoso amor. Dê sabedoria, Senhor, para que ele possa vencer o dia a dia, Senhor. Muito obrigado pela vida dos nossos missionários, pela vida de cada um deles e seus familiares. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Tua vida, amor.
Amém e amém. Nós temos ainda uma atividade hoje à noite, que o convite vai ser feito pelo nosso presbítero emérito Elias. Irmãos, que delícia nós participarmos em comunhão do culto ao Senhor. Você participou nesse culto da manhã e o convite é para você também participar no culto às 18 horas. Pode ser até que você nem assista ou participe do culto no horário cravado das 18 horas, pode ser num segundo momento, mas não deixe escapar essa oportunidade de louvar o nosso Deus, cultuar o nosso Deus e recolher ensino da sua palavra, cantar hinos de louvores ao nosso Deus. E quando você está na sua casa, deve ter um outro irmão seu lá na casa dele também, e o Senhor está olhando tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Que coisa boa. Que Deus abençoe, um bom domingo e uma excelente semana. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças.